Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X falando com vocês. Bom, galera, eu vi uma notícia esses dias que trata das grandes redes manipuladoras de opinião pública, né? A ferramenta chamada mídia que controla o povão. E ela tá querendo fazer um negócio que eu acho que é meio sacanagem, né? Faz parte do plano deles. A gente sabe que isso acontece, que isso ia acontecer. Mas, cara, eu tenho que mostrar pra vocês porque tem muita gente que não percebe, cara. Não percebe e é jogado. Eles dão as suas justificativas, aquele negocinho pra enganar o povão, e é bem isso mesmo. O povo abraça tudo que a grande mídia passa. A mídia mandou, o povo tá abraçando, é isso mesmo, aceita e até briga por isso. Então, independente do que eles falam, do que eles fazem e tal, mano, ordenou, tá? Os controlados vão lá seguindo direitinho. E a mídia é importante nisso, para controlar o povo. Porque você controla a opinião do povo, você conduz o gado para onde você quiser. Certo? Você até, por exemplo, pode estimular uma falsa paz neles. Uma quietude, uma submissão. É isso, cara. A mídia faz o que quer com o povo. E a mídia, ela vem mudando. Né? Recentemente aí, a mídia tradicional perdeu muito espaço, que no caso eram os telejornais, a própria televisão, né? As novelas, sei lá, o que passava na TV, porque eu não assisto mais, as revistas, né? Sabe, isso aí vem tudo perdendo espaço, ninguém acompanha mais esse tipo de coisa. É um rádio, é a mídia tradicional, ela perdeu espaço para quem? Não é que acabou, o povo deixou de seguir eles ali, de curtir o que eles estão fazendo, não, o povo mudou. Né? A nova geração muda, ela quer coisas novas, tecnologia e tal. Então muita gente hoje é controlado não pela mídia tradicional, mas pela mídia atual, que são as redes sociais, é uns canais do YouTube, é um Facebook da vida, é o Google, né? Tudo você vai buscar no Google, tudo você é amparado pelo Google. Essa é a nova mídia, e ela continua também controlando o povo, cara. Mas tem um negócio acontecendo aí que eu preciso muito que você saiba, que você entenda, antes de você abraçar. Beleza? Sai do Cidadão X aí. Recentemente você teve uma notícia aí de que o Facebook, junto com o Google e outros veículos de mídia aí, vão controlar, né, o conteúdo, né, transmitido através da internet, verificando a veracidade das notícias. Ou seja, eles vão acabar com fake news, no caso. Acabar entre aspas, né? Eles vão controlar o fake news. Que são aquele negócio de implantar notícia falsa. Né, umas notícias escabrosas. Vamos falar que a Hillary é um ET. Vamos falar que o Trump é um cara, sei lá, doido. Não, isso aí não é notícia falsa. Mas, sei lá, vamos falar que os caras são todo mundo Illuminati. Vamos dizer que... Caralho, pior que a gente pensa que é conspiração, pensa que é notícia falsa, às vezes é até verdade. Sei lá, vamos falar que alguém que é macho é gay. Vamos falar que o cara fez uma coisa que ele não fez. Tem na mídia, tem tudo. Você vê na internet, tem notícia pra tudo, cara. Pra te enganar, pra te induzir, pra te controlar. Tem tudo lá. Ela faz o tempo todo isso. Então o fake news, as notícias mentirosas, as notícias falsas, existem. E o Google, o Facebook, qualquer outro veículo que acompanha ali o esquema deles ali, diz que vai verificar as notícias antes de publicar o conteúdo. Ou seja, eles vão controlar, né, a veracidade das notícias. Se for verdade, eles passam. Se não for, eles não vão transmitir. Eles falam que isso, né, a justificativa deles, é que esse tipo de coisa vai ajudar a não induzir ou não influenciar de uma forma negativa a opinião pública. Parece legal, né? Vamos controlar, não vai ter mais notícia falsa, não vai ter mais notícia mentirosa, porque aí você não engana o povo. Isso é o que eles falam. Você já parou pra pensar qual que é a jogada de verdade por trás disso daí, mano? Nunca é bom pra gente, cara. Mano, tenha certeza disso. O que eles fazem nunca é bom pra gente. Apesar de que tem gente que vai abraçar, que vai dizer que é legal, que isso é bom, acabar com... Não, vai ter um monte protegendo eles e defendendo eles, porque eles são os controlados, ou então são programados pra defender eles. Mas entende qual que é a real por trás disso aí. Se liga. Cara, primeiro você tem que ter em mente que a veiculação de notícias falsas, né, essas notícias mentirosas, sempre existiu.
Sabe? Na mídia tradicional, a mídia mais velha, mais antiga, sempre teve isso. Seja através de um programa de televisão, seja através de um jornal, seja através de uma revista, uma notícia no rádio ou uma propaganda. Né? Porque a propaganda também te engana. Ela te induz a fazer uma coisa, te induz a gostar de uma coisa. E isso, todos os programas de mídia trabalhavam com notícias falsas. Porque a ideia deles qual que é? Controlar você, manipular você. E nem sempre você vai abraçar uma coisa que é ruim. Então eles diziam que era bom, por exemplo. E aí você abraçava. E depois você percebia que era ruim. Esse tipo de notícia sempre existiu, né? E era até saudável que existisse, e eu vou explicar para vocês por quê. Essa questão da notícia falsa, né, da veracidade, tal, que é real, que não é real, você tem que prestar atenção que depende muito do desenvolvimento intelectual e espiritual de cada pessoa. Então cada pessoa abraçava uma determinada notícia, uma determinada reportagem, um determinado fato, uma determinada fala. Cada um interpretava do seu jeito, cada um abraçava ou não. Isso depende muito de quem caiu ou não. Se você achava certo ou não, se você considerava verdade ou não. É muito individual, é muito próprio de cada pessoa. Cada um tem o seu jeito. E isso depende também muito da influência do meio ao seu redor ali. Se você está sendo conduzido com a maioria do gado, se você se sente diferente, você não acredita. Pô, você acredita, tem uma noticiazinha ali, é conspiração, diz que os ETs dominaram o Congresso americano. Cara, você acredita, você tem toda uma estrutura por trás para te induzir a acreditar naquilo e talvez seja até verdade. Só que para uma grande maioria, que está sendo até atacada por essa notícia, vão dizer que isso é mentira. Então é muito pessoal essa questão de ponto de vista. Você decide o que é verdade para você, sim ou não. E por que eu disse que é saudável esse negócio de existir notícias falsas? Porque você sozinho, e isso te dava o poder, você ter as notícias falsas abertas, publicadas, sabe, sem estar escondida de ninguém, tá tudo lá. Você chega lá e você vê, se você quiser ou não, tá lá, né? Tornando público a notícia e quem veiculou a notícia, ou da onde ela veio, você sozinho tinha o direito e tinha a possibilidade de verificar se aquilo era verdade ou não, de verificar qual que era a real por trás de quem estava mandando aquela notícia, de entender qual que era a intenção da pessoa, no que ela queria te influenciar aquelas pessoas que foram afetadas por aquela notícia. Você conseguia entender se tinha uma conspiração por trás ou não, se tinha um motivo, né, legítimo ou não, se era negativo, se era positivo a notícia, se tinha algum fundo de verdade, se tinha algum fundamento, se tinha alguma legitimidade na notícia. Tava lá, cara. Você decidia se você queria ver, você decidia se você queria acreditar, e você decidia se aquilo valia a pena ou não. Era público. Entendeu por que é saudável? Porque aí estimula a pessoa a procurar aquilo que é melhor para ela, procurar suas próprias verdades, procurar aquilo que mais interessa a ela, procurar o caminho correto. E por que o Google quer fazer, o Facebook quer fazer? Eles querem acabar com essas notícias. Porque para eles, como eu disse, é uma influência negativa nas pessoas. Então eles vão verificar cada notícia que for postada, por exemplo, no Google, e vão controlar. Se não for verdade, de acordo com as análises deles lá, eles não vão publicar, ou vão esconder a notícia de alguma forma e tal. Cara, isso não é bom. Por quê? Esses grandes veículos atuais de mídia, esses controladores de opinião, eles fazem isso o tempo todo e você não percebe. Eles fazem coisas piores ainda com você e você não percebe. Você pega o Google. O Google tem aquele negócio de completar. Quando você está digitando uma coisa, ele autocompleta a sua pergunta, a sua questão, a sua frase, a sua ponderação. Tá lá. O seu questionamento é autocompletado. Ele te induz. Ele te induz a perguntar uma determinada coisa, a querer saber sobre um determinado assunto. Ele te induz a saber determinadas respostas. Porque o motor de busca dele seleciona aquilo que eles querem que você veja em primeiro lugar. Você pergunta lá, o Google é manipulador de mídia. Aí ele vai publicar uma sequência lá de coisas que dizem se o Google é ou não é manipulador de mídia. Fica de acordo com os critérios deles, os interesses pessoais das pessoas que controlam esse motor de busca. E qualquer outro motor de busca funciona da mesma forma. Eles têm os seus interesses, têm os seus objetivos, certo? E eles são alcançados, né, de acordo com a manipulação das pessoas que acompanham eles. O Google faz isso o tempo todo, cara. Ele te induz a comprar as coisas, né? Porque ele simplesmente veicula lá, ele faz uma análise do seu perfil, das coisas que você mais pesquisa, das coisas que você mais gosta, e joga alguma coisa oferecendo uma propaganda de uma coisa que talvez você venha a gostar. O Google faz essa análise sozinho. O Google te induz a perguntar uma determinada coisa. Quem é, ele completa a sua frase.
E aí você pergunta lá quem é, e ele já completou sua frase, e ele mesmo induz as respostas que eles acham mais corretas. Isso não é manipulação, cara? Isso não é indução? Isso não é uma corrupção do seu intelecto, das suas vontades? Pois é, mano, é muito estranho. E o Google faz isso com você o tempo todo. E o Facebook? O Facebook manipula inclusive até os seus sentimentos. Como você está se sentindo, o que você está fazendo agora. Deixe uma mensagem para os seus amigos. Compartilhe. Você curtiu ou não o sentimento de outra pessoa, a vontade dela, o que ela achou. Demonstre se você tem empatia ou não, se você gosta daquela pessoa ou não. Olha só, isso é controle, é manipulação dos seus sentimentos. E isso também ajuda na análise do seu perfil. Quantas vezes você já abriu o Facebook lá e estava lá uma indução de uma propaganda relativa a um determinado produto que você... Porra, eu queria ver, eu estava realmente pesquisando sobre isso. Olha só, tem uma loja aqui que vende as coisas que eu estou querendo. Olha só que legal. Ele te manipula, te conduz, te induz. O gado precisa ser guiado de acordo com os interesses deles. Pega o YouTube, outra mídia aí que está controlando o povão. O YouTube criou um padrão. Se você fugir esse padrão, o seu canal é restrito, é limitado, é escondido. Você não aparece para as pessoas que buscam aquele determinado assunto ou buscam aquelas verdades. Só aparece aquilo que eles querem. Pegadinhas forjadas, um monte de gente sem conteúdo e superficial comendo a moeba, um monte de gente sem opinião, falando só coisas fúteis, sem agregar nada ao seu conhecimento, sem melhorar nada aquilo que você pensa ou então age durante o dia. Nada. É um negócio totalmente superficial, como se fosse uma televisão comum hoje. É isso que o YouTube está se tornando. E o que ele faz com isso? Ele te controla, ele te manipula, ele te induz. Essas 3 palavras são sempre usadas para qualquer mídia. A intenção dela é sempre essa, cara. E agora, de repente, esses grandes veículos de comunicação, que na minha visão são veículos de manipulação de opinião pública, decidem que eles vão verificar o que é verdade ou não. E aí? Você acha que isso é certo? Ou você acha que a verdade deles pode ser diferente da sua? Você não vai ter mais liberdade de saber qual era a outra opção. É isso que eles vão esconder de você. Eles vão decidir qual é a sua verdade. Você não acredita em conspiração, né, mano? Aqui foi o Cidadão X. Valeu.